Assim que o professor entrar, a gente começa, a ideia é soltar 3 perguntas já para ele, né? E depois, havendo tempo, a gente abre perguntas, né? Porque o programa do rádio ele tem 1 horinha só, então a gente tenta otimizar. Chegou. Professor Otaviano, bem-vindo. Boa tarde. O senhor está sem áudio, professor? O áudio do senhor. Pronto, agora está. Agora está com áudio. Agora sim. Muito obrigado, professor Otaviano, por aceitar nosso convite e estar aqui conosco na gravação deste programa de rádio, não? Esse é o making off do programa Cenários Agroecológicos. O senhor já participou uma vez e nós agradecemos muito a sua participação. Tem um pessoal aqui do estado do Pará, onde vai ter a COP30. Tem uma colega nossa também da Paraíba, João Pessoa. Logo mais deve entrar a professora Alejandra, que está na Holanda, te mandou um abraço. Grande Alejandra. Ela está dando um apoio à filha, a netinha dela nasceu, mas ela vai tentar participar também. E outras pessoas também estão acompanhando. Aqui nós estamos falando direto da plataforma do Instituto Fome Zero, um instituto montado pelo professor Graziano, que o senhor conhece, Bellic também. Grande Bellic. Professor Bacarim. Essa é a primeira vez que nós estamos fazendo na plataforma do Instituto Fome Zero. E depois daqui a gente vai tirar o programa de rádio, não? E trechos do senhor, como o senhor escreveu sobre a África, também vai ser reproduzido numa rádio da Guiné-Bissau, professor. Eles não puderam estar participando aqui, mas depois eles pediram para nos enviar a gravação, que é um tema que interessa ao continente como um todo, né? E a partir de lá a gente vai levar ao ar as mensagens do senhor. Silvia, então, assim que você... Depois eu faço na abertura do programa, eu faço a abertura de apresentação do senhor. Aqui a gente vai otimizar o horário aqui, não? Para dar aquelas horinhas que eu não sei como está o compromisso do senhor. Tá, hoje está um dia apertado. Está apertado, então... E frio. Vocês com calor aí. Muito calor aqui. E aqui -8. Silvia, podemos começar a gravação. Então, a hora que a Silvia der ok, a gente começa. Tá. Jader, Oi. Como é que você antevê a sequência? Nós temos marcado um período. Como é que você vai fazer? A minha ideia é já fazer as 3 perguntas já para o senhor, que foi mais ou menos aquilo que eu já adiantei, inclusive com a pergunta do Bacarim. Começamos sobre a alta dos alimentos, né, que preocupou muito aqui o Brasil, e puxou o IPCA, puxou a taxa de juros, caiu a popularidade do presidente. Nós resgatamos políticas antigas. Para o senhor ter uma ideia, nós conversamos sobre o Convênio de Taubaté, 1906. Para saber até onde o Estado... Ótimo. Bom, já estamos gravando, então. Ótimo. Depois a gente faz esse ajuste na produção. Mas essa parte de alta de alimentos, não? É uma pergunta sobre alta de alimentos, como o senhor vê isso. E tem a pergunta do professor Bacarim aqui, preocupado com a demanda da China e que vai comprar produtos do Brasil, e se nós devemos responder com uma construção de armazéns, fazer estoques reguladores, né? Essa é uma pergunta que veio do professor Bacarim.
A outra pergunta o senhor tem escrito muito sobre isso, que é a política comercial do governo Trump, né? Se o pior já passou, ou se o senhor acha que pode ter alguma implicação, principalmente para o agronegócio. Aqui nós estamos falando de uma região de agronegócio. Aqui tem muito etanol, cana-de-açúcar, e mais no fundo do estado de São Paulo, Barretos ali, tem muitos frigoríficos, né? Ali está a Minerva, Anglo, JBS, por aí afora. Essa é a segunda pergunta, né? Se tem mais alguma implicação a caminho. E, por fim, as nossas colegas da COP30, professor Marcelo Salazar, a Juliana, que estão muito interessados no artigo que o senhor escreveu sobre a precificação do carbono, né? E esse é o tema também que interessa aos nossos colegas guinenses, lá da África. Então, essas são as primeiras perguntas, tá bem? Tá legal. Bom, caros amigos e amigas, nós estamos recebendo aqui no programa de hoje o professor Otaviano Canuto. Muito obrigado, professor Otaviano, por sua participação no nosso programa. Nós ficamos muito felizes com sua participação. Seja bem-vindo. Obrigado. Estou contente de estar aqui também. Professor Otaviano, nós começamos esse programa com um tema que preocupou muito aqui o Brasil, das donas de casas aos formuladores das políticas públicas, que foram as altas dos alimentos. Nós estamos há 2 meses tentando, professor Bacarin, até há mais tempo, tentando entender as razões da causa da alta dos preços dos alimentos, que disparou no final do ano passado, puxado em parte pelo setor de carnes, carne bovina, que cresceu muito, a inflação de alimentos subiu acima do IPCA, e nós vivemos convivendo com esse ciclo já há algumas décadas, há 14 anos, segundo o que nós estamos escrevendo, que o IPCA, em parte, supera, o índice de inflação de alimentos supera o IPCA. Isso puxa a Selic, o Banco Central, inclusive, mencionou essa alta dos alimentos na carta que ele fez ao ministro da Fazenda, justificando a superação do teto da meta, e também na ata do Copom, a alta dos alimentos foi citada. Nós gostaríamos de saber do senhor se esse é um movimento global, se nós devemos resgatar instrumentos antigos para a estabilização dos preços, se a demanda chinesa vai continuar pressionando o preço dos alimentos aqui no Brasil e ao redor do mundo. Se o senhor puder começar respondendo essa questão, nós agradecemos. Obrigado. Perfeito. Vou falar principalmente, já por razões óbvias, porque é o que eu estou aqui fora, é o que eu faço mais trabalho, mas no global, né? É claro que a evolução do global, por arbitragem, acaba impactando também no próprio Brasil, porque os produtores fazem a arbitragem, os preços domésticos não vão variar muito dos preços no exterior, porque senão, simplesmente, se o preço doméstico está muito abaixo, a malta, em vez de vender dentro do Brasil, exporta, e vice-versa quando o preço doméstico está muito alto. Então, os preços globais acabam servindo de balizamento, pelo menos para aqueles produtos de alimentação que são mais comercializáveis, que são mais transitáveis, né? Então, olhar o mundo global importa para a gente entender o que vai se passar com os preços no Brasil, para além, evidentemente, das características locais. Pois bem, no mundo, é interessante notar o seguinte, que na segunda metade do ano passado, a julgar quando eu olho o índice de preços agrícolas construído pelos meus ex-colegas do Banco Mundial, né? A gente assistiu ali um momento na segunda metade do ano passado, né? Particularmente por conta de preços, de aumento de preços, quebrando o recorde de bebidas, né? Agora, esse mesmo momento da segunda metade do ano passado acabou sendo compensado parcialmente pelo declínio de preços de alimentos, né? Agora, olhando para frente, inclusive as projeções dos meus ex-colegas do Banco Mundial sugerem, na verdade, um declínio nesse ano de 2025,
em torno de 4%, é isso que eles colocaram no último relatório, até estabilizar em 2026. Né? Agora, essa projeção, ela, mais do que nunca, em relação a momentos no passado, ela está muito sujeita a riscos e surpresas. Por quê? Por conta da maior frequência dos eventos extremos, dos eventos temporais extremos. Né? Além de flutuações nos preços dos insumos e de restrições comerciais. Né? Agora, essa é a nova realidade do mundo. Não estou falando aqui apenas das restrições comerciais, que se tornaram mais intensas e mais gerais. Nós estamos vivendo um momento de crise da globalização, né? E, então, portanto, o recurso a restrições comerciais tornou-se uma prática quase generalizada, né? Mas, além disso, a coisa dos fenômenos climáticos extremos. Ondas de calor têm afetado as colheitas. Né? Esse ano se estima que, assim como o ano passado já foi um recorde, que esse ano deve estabelecer um recorde como o ano mais quente na história registrada. Né? Se estima que, quer dizer, agora o pessoal do ramo sugere que as temperaturas na média do globo vão ultrapassar os níveis pré-era industrial em pelo menos 1,5 graus centígrados. Né? Aliás, essa é a estimativa que a Agência de Espaço Europeia apontou. E é claro que essas ondas de calor, como a gente está se vivendo no Brasil, têm efeitos espalhados em colheitas. É claro que a variação para mais, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, pelo globo, tem efeitos diferenciados, mas, no geral, a gente já tem visto impactos disso em boa parte da produção de alimento. Me vem aqui à mente como, por exemplo, a produção de milho, de arroz, de soja e de trigo na China. A produção deles é muito menor do que a necessidade, mas o fato é que também tem uma produção doméstica e foi muito afetada pela onda de calor. Né? Sunflower, as sementes de sunflowers na União Europeia, na região do Mar Negro, a nossa cana-de-açúcar no Brasil também, o óleo de palma na Indonésia. Quer dizer, você tem como essas ondas de calor, elas aumentaram em frequência, em intensidade e em duração, elas tendem a exercer essa pressão de subida em preços agrícolas, botando desafios adicionais para a questão da segurança alimentar global. Por outro lado, um segundo fator, meu Deus, estamos gravando, né? Posso interromper por 30 segundos e depois vocês editam? Pode. Nós editamos. Chegou alguém batendo na porta e eu sei que eu tenho que ir lá. Só um instantinho, tá? Pode sim. Depois você edita, né? Nós vamos conversando aqui. Tá. Viu, Julian? Acho que depois de ele responder essa pergunta, a gente já pode entrar com o crédito carbono. Porque ele está falando muito de questões climáticas, de impactos, né, climáticos ao redor do... E atinge esses efeitos climáticos, atinge principalmente os grupos mais vulneráveis, né? E deixar a política comercial do governo norte-americano para o final. Eu vou propor isso a ele, porque assim a gente mantém no mesmo ritmo, né? Que daqui a gente parte para a COP, né?
ele estava falando sobre os impactos climáticos, e já me causa uma expectativa aqui, porque se nós tivermos um ano mais quente do que foi o ano passado, não é uma boa notícia, né? O que vocês acham? Já está sendo, na verdade, né? Esse ano já começou bem quente, né? Pelo menos por aqui. Sim, já as temperaturas já estão ultrapassando, né? As médias do ano passado. Né? E aí no Amazonas vocês tiveram problema de secas, né? Não sei se vocês vivenciaram isso, mas muita seca no Amazonas, né? Estou de volta, tá? Sim, professor. Pode Tá, continuando, né? Tá. Por outro lado, um outro fator influente, jogando na direção de alívio, tem sido uma queda nos custos dos insumos, né? Por exemplo, as projeções apontam para uma queda nos preços de energia e de fertilizantes. No caso da energia, uma queda de preços em torno de 6% e 2% nos preços de fertilizantes, não é? Refletindo, é claro, um certo afrouxamento nos preços de petróleo e de carvão, né? E isso alivia um pouco da pressão de custos que os produtores agrícolas tiveram que encarar durante, por exemplo, as estações de colheita de 2022 e 2023, né? Tem um índice, vocês conhecem bem, que é o índice que compara, que faz uma razão entre os preços fertilizantes e os preços agrícolas, né? E eles voltaram, no ano passado, por exemplo, para os patamares pré-pandemia, né? Agora, alguns riscos continuam presentes, né? Redução das exportações de gás natural da Rússia, uma escalação de conflitos lá no Oriente Médio, etc. Então, isso pode, digamos, reverter essa tendência e levar de novo preços de petróleo e gás natural para cima, né? Isso, é claro, afeta a agricultura porque impacta os custos de fertilizantes, né? Um outro fator também, como eu realcei, é o das restrições comerciais e, digamos assim, rupturas da oferta global, né? Banimentos de exportações por alguns países, às vezes, em determinados momentos, para priorizar a disponibilidade interna e assim por diante, e isso também é um fator, né? Agora, a grande ameaça mesmo é a mudança climática, né? E acho que essa é o que a gente vai ter que... Bom, um outro fator influente é o crescimento dos mandatos a respeito de biocombustíveis, claro. A produção de biocombustíveis se prevê uma certa estabilização nesse ano, né? Em grande medida por conta, como eu disse, da evolução de preço da energia e o fato de ser um crescimento econômico mais moderado nesse ano em relação aos anteriores, mas, de qualquer maneira, a gente assiste essa evolução das políticas de biocombustíveis conduzindo a maior demanda por soja, né? Por óleo de soja, por palm oil, por açúcar, por milho, e vários países estão ou aumentando ou planejando aumentar o mandato de biocombustíveis. Brasil e Argentina, né, que estão intencionando aumentar o mandato de mistura, o conteúdo de mistura, no caso de biodiesel. A
Bom, um exemplo também de restrição, a União Europeia que botou umas tarifas antidumping no biodiesel chinês para poder aumentar, proteger a produção doméstica. A Indonésia, que é um país importante a esse respeito, também está planejando elevar o conteúdo no biodiesel de 35% para 40%, né, agora no começo desse ano. Então, portanto, você tem uma demanda muito forte no caso de biocombustíveis, afetando preços e assim por diante. Agora, no geral, como eu disse, os preços agrícolas, em comparação com o ano passado, têm como cenário de base essa estabilização, né, depois de tanta subida. Acho que, do ponto geral global de mercado de commodities, isso dá um resumo, eu imagino. Obrigado, professor Otaviano. O senhor mencionou mudanças climáticas, o impacto do clima na produção de alimentos e um possível também impacto nos preços desses alimentos, né? Eu gostaria agora de pedir a participação da Juliana Moura e também da Júlia Mônica sobre como nós podemos utilizar os créditos de carbono para ampliar a resistência, a resiliência dos sistemas de produção de alimentos. O senhor escreveu um artigo recente falando que na precificação ela poderia ajudar os países da África. Antes do senhor falar, eu vou pedir para a Juliana colocar a curiosidade, a pergunta dela, e depois a Júlia também, antes do senhor começar a explanar sobre esse ponto. Por favor, Juliana Moura, e em seguida a Júlia Mônica. A minha pergunta está bem relacionada ao cenário que o senhor estava falando, sobre a questão das mudanças climáticas estarem afetando o preço dos alimentos, né, pelas perdas de produção, essas questões. E eu queria saber do senhor se o senhor acha que é possível a gente ter um equilíbrio nos preços e uma melhora na produção, se a gente utilizar o crédito de carbono tanto para atuar na parte de mitigação das mudanças climáticas, como na parte de adaptação, com projetos que apoiem a agricultura familiar e apoiem projetos de agricultura ecológica, né, da agroecologia, da sistemas agroflorestais, né, que tragam mais resiliência para o campo e também que gerem crédito de carbono para poder estar fomentando a redução do preço do alimento. Isso. É realmente uma boa bandeira. Vai depender principalmente de quão profundamente a gente avança no desenvolvimento de mercados de carbono, né? Não é uma questão óbvia. Vejam bem, vai ser um dos temas importantes da COP de Belém, né? Esse ano em Baku até se conseguiu, pelo menos, iniciar uma conversa com consequência de tentativa de harmonização de mercado de carbono pelo mundo, mas a conversa ficou inconclusa, mas está lá previsto que ela vai ser retomada em Belém. Deixa talvez eu começar por um arcabouço mais geral, eu vou chegar à sua boa questão, tá? Olha, como eu escrevi já, muita gente, tem a estrada para a descarbonização do planeta, é uma estrada que, evidentemente, vale a pena percorrer. Agora, a gente tem que estar preparado para o fato de que essa estrada para a descarbonização ela vai ter um pedágio em termos de custos. E explico aqui, dou pelo menos 3 importantes componentes desse pedágio, até porque eles importam para o nosso assunto aqui, né? Veja, a transição para emissões zero
ela vai ter pelo menos 3 processos simultâneos. Primeiro, o seguinte, a importância de ter os preços dos bens e serviços começando a refletir a intensidade das emissões de carbono, né? O preço de carbono, pré-mercados de carbono e pré o que lhes constitui, tem que aumentar do zero atual para níveis significativos, né? O FMI, por exemplo, num trabalho de 2021, sugeriu que, no plano internacional, medidas deveriam ser atingidas para que o preço do carbono tivesse que estar igual ou acima de $75 por tonelada métrica até 2030. Isso é realmente uma proposição, um desejo, um wishful thinking, dado que, desafortunadamente, os países estão tendo trajetórias, posturas diferentes em relação à precificação do carbono, formal ou informal, e num mundo em que cooperação multilateral e em que convergência de países está em situação de crise, a gente está assistindo, até a agenda de mudança climática sendo, digamos assim, escondida, regredida aqui nos Estados Unidos naquilo que depende do governo federal, com o presidente Trump, né? E mesmo na Europa, com o crescimento de poder de partidos de direita que gostariam de eliminar essa agenda na Europa. Quer dizer, nós temos um processo realmente complicado naquilo que diz respeito à cooperação, mas, idealmente, a gente precisa ter um aumento no preço de carbono, o que vai, evidentemente, traria uma mudança significativa nos preços relativos de bens e serviços, dependendo justamente da intensidade de consumo de carbono, né? Agora, há 2 meios pelos quais um preço de carbono pode ser explicitado. Ele pode ser estabelecido explicitamente, né, ou indiretamente por meio dos efeitos de regulamentações ou limites de uso. Quer dizer, há 2 modelos básicos de mercado para o carbono. Um deles é um imposto cobrado sobre as emissões de carbono a partir de definições gerais, definições por setores públicos da intensidade de carbono envolvida nos diferentes tipos de produtos e tal, e aí você põe um imposto, né? O imposto. A mudança de preço é importante, que é para desestimular, justamente, para ter um efeito negativo sobre a demanda desses produtos que são emissores de carbono, não apenas favorecendo as variedades deles que são menos intensivas em carbono, mas também, eventualmente, a substituição do produto por outros, né? Então, o preço do carbono é um meio eficaz, com o problema de que ele tem um impacto inflacionário. Um impacto de mudança de preço, né, de aumento de custo, de elevação do preço das cestas de bens e assim por diante. O outro tipo de mercado é um mercado em que o governo, ao invés de botar um preço por carbono, o governo autoriza, estabelece um limite máximo de intenções, de autorizações, de permissão para emissão de carbono, e aí os produtores têm que comprar, digamos, essas cotas daquilo que foi autorizado pelo governo. É o cap and trade, ou seja, você põe um cap e você autoriza a comercialização dos componentes daquele cap. Nós já vimos, a Europa, a União Europeia é um lugar onde mais se avançou nisso, particularmente, deixa eu contar para vocês, em 2005, eu participei de uma reunião técnica do
do G20 sobre variedades de mercados de carbono. Eu fui o grande defensor do Cap and Trade, o desejo do Cap and Trade, porque indiretamente os países em desenvolvimento poderiam vender economia de carbono nesses mercados de Cap and Trade, enquanto que a adoção apenas de imposto sobre o carbono, você concentraria toda a renda nas mãos dos estados que aplicam os preços de carbono. Eu estava na mesa com Jean-Pierre Landau, um grande, famoso economista francês, e ele sorria, dizendo que, ele fazendo a preferência pelo preço de carbono, que o governo francês trataria de distribuir para o resto do mundo parte da arrecadação com o imposto do carbono. Pois bem, e mais recentemente, como vocês sabem, está em processo de implementação, a União Europeia estabeleceu o preço de carbono diferenciado pelos setores e, inclusive, justificando botar tarifas contra importações daqueles produtos de países que não precifiquem como eles fazem o carbono desses produtos. Pois bem, nós temos esses dois tipos de mercados e com outra diferenciação. Em alguns casos, o mercado é obrigatório, enquanto que, em outros casos, como só vai acontecer no projeto de Brasil, o voluntário, quer dizer, você não é obrigado a pagar por esse carbono, você negocia, se quiser, em mercados voluntários. Olha, hoje nós temos no mundo alguma coisa em torno de, como a gente citou, como eu citei com a Marine, no trabalho lá do Project Syndicate, você tem mais de 70 países no mundo inteiro que já ou implementaram imposto sobre o carbono ou estão estabelecendo sistemas de comércio de emissões, né? E como eu disse para vocês, a Conferência do Clima em Baku, a COP29, até avançou um pouquinho no refinamento das estruturas que iriam, digamos assim, reger os mercados internacionais de carbono. Mas ainda tem um caminho a percorrer, principalmente naquilo que diz respeito às salvaguardas a ser reforçadas no que diz respeito à transparência, à integridade ambiental e o artigo 6.4 da Conferência do Clima descreve quais são esses componentes que têm que estar presentes, né? Agora, nós temos realmente riscos altos de não avançar nessa agenda na COP30 em Belém, tá certo? Bom, o próprio continente africano está num momento crítico, né? Precisando crescer economicamente bem, ao mesmo tempo em que aborde a necessidade urgente da resiliência climática. E tinha dito para vocês que o preço do carbono era um dos componentes do pedágio da estrada da descarbonização, mas há também o fato de que você tem desafios aí de requalificação e realocação de trabalhadores, né, a sair de atividades intensivas em carbono para substitutos mais verdes. Isso não, quer dizer, não é apenas o desafio de requalificação da mão de obra, não, né? Mas é de que, digamos assim, nas novas atividades dinâmicas, mais limpas de carbono, novos empregos sejam suficientemente criados, né? Leve em conta, por exemplo, o seguinte: a produção de carro elétrico requer menos mão de obra do que a dos carros com motor de combustão, certo? Então, esse é um desafio também a ser encarado como pedágio na estrada da descarbonização. Além, é claro, de que haverá obsolescência acelerada dos estoques existentes dos ativos físicos, máquinas, equipamentos, edifícios, veículos e ativos intangíveis associados às atividades intensivas de carbono, né?
Há um diferencial, inclusive, de custos, no sentido de que é evidente que o progresso enorme apresentado pela indústria limpa, pela energia limpa, na década passada, é o que torna possível na margem hoje, por exemplo, a energia eólica brasileira, com um grau de eficiência que a permite competir com o uso de tecnologias com base em combustíveis fósseis. Mesma coisa, por exemplo, a energia solar no Chile, mas, na maior parte do mundo, ainda você tem um diferencial. Então, há um custozinho quando nós aceleramos a transição energética do combustíveis fósseis para a energia limpa, por conta ainda de um diferencial de eficiência, que vale a pena ser incorrido, evidentemente, por razões óbvias da descarbonização. E há o desafio, lá na base da energia limpa, que é a questão dos recursos minerais críticos, né? Os cobaltos da vida produzido na República Democrática do Congo, onde se tem lá trabalho semi-escravo, onde se tem a milícia Wagner da Rússia contratada para ajudar na organização da produção e assim por diante. Então, a estrada para a descarbonização ela é complexa e custosa. E, como eu disse, um desses componentes é justamente a precificação do carbono. Pois bem, aí, indo para a África, né, é evidente que essas questões que estou mencionando são sempre observadas pelos africanos. Nós, lá, uma das minhas atividades hoje, depois de aposentado de banco e fundo, ser um membro sênior de um think tank baseado no Marrocos. Eu moro em Washington, trabalho daqui, vou lá 1 ou 2 vezes por ano, mas trabalho o tempo todo em casa ou viajando em missões e participo de muitas discussões lá na África com os africanos. Então, a gente escuta o clamor de que a precificação do carbono na África seja adaptada de modo a catalisar o crescimento verde, é claro, mas sem exacerbar a pobreza, sem paralisar o desenvolvimento industrial ou aprofundar as desigualdades existentes, né? Então, a ideia é o conteúdo do nosso artigo lá, juntando o que a gente antevê como seria possível esse caminhar sobre essa corda, de ter o preço do carbono, de ter, portanto, a consequência em termos de influência sobre o uso do carbono para baixo, sem que isso traga ou minimizando o efeito disso sobre as outras coisas, né? Ou seja, não dá para imaginar que se tenha uma estrutura padronizada que seja... Veja, nós falamos em preço de carbono e redução do uso de energia ou de produção sem emitir carbono, né? Numa região em que você tem, nesse momento, quase 600 milhões de africanos ainda sem eletricidade, né? E mesmo onde há acesso à eletricidade, o fornecimento frequentemente é caro e não é muito confiável. E a biomassa, tá certo? Uma biomassa que não é necessariamente um uso de biomassa como forma de energia limpa, mas a biomassa ela é responsável por 45% da matriz energética da África, né? Então, as famílias rurais e de baixa renda na África estarão particularmente vulneráveis às políticas de precificação de carbono que não sejam adaptadas. Tem que levar em conta isso, que, na verdade, é um dos desafios. Você bota o preço do carbono, pelas razões
veneráveis que sabemos. Agora, pode ser que ela afete, principalmente, seria o caso da África, particularmente famílias de menor renda para quem o peso do consumo na renda é muito mais alto, né? Então, é preciso que o imposto fixo sobre o carbono seja, digamos assim, acompanhado de subsídios direcionados, né, reciclagem de receita e financiamento internacional. Bem na linha da sua pergunta, na extensão do possível, é importante utilizar a receita com a venda do carbono de uma maneira tal que, digamos assim, minimize ou compense os efeitos, os impactos sobre os mais pobres e mais vulneráveis à elevação aos efeitos do preço do carbono, né? Então, além disso, qualquer transição para energia renovável e, portanto, redução da intensidade de carbono, ela requer um investimento inicial significativo em infraestrutura. E a precificação do carbono ela deve ser estruturada e utilizada de modo a facilitar e não obstruir essa transição, né? Agora, pensando na África, aquilo que a gente estava conversando sobre mudanças climáticas, né, não é só o Brasil, como vocês sabem. Lá no Sahel, naquela região do Sahel, terrível, você tem secas recorrentes. O Moçambique, as voltas com inundações catastróficas, né? A elevação do nível do mar também ilustra a vulnerabilidade aguda da África aos choques climáticos, né? Só para vocês terem uma ideia, a estimativa que a gente utilizou no nosso trabalho é uma de que os países africanos estão perdendo algo entre 2% e 5% do produto interno bruto, do PIB, tá certo? E muitos, entre eles, estão tendo que desviar até 9% dos orçamentos dele para responder a extremos climáticos, o que é uma pressão significativa sobre as economias, né? Então, um ponto que a gente realça é que adotar modelos de precificação de carbono que sejam adaptados às realidades socioeconômicas dos países da África requer mecanismos inovadores. O investimento estratégico das receitas de precificação, como eu disse, é um componente importante dessa agenda. Quer dizer, esses recursos têm que ser direcionados para áreas como educação, saúde e a própria energia renovável, né? Então, esse é um aspecto fundamental da necessidade de combinar preços de carbono e mercados de carbono com outras coisas em complemento. Como é o exemplo que você deu e como poderia ser também o caso do Brasil. Nós não temos não teremos um mercado mandatório de carbono. O efeito e o papel cumprido pela precificação do carbono seria muito maior se o nosso mercado fosse um mercado mandatório, obrigatório, como aquele que a Europa estabeleceu para alguns setores da atividade econômica. Da mesma maneira, vejam bem, tem que fazer essa precificação de carbono em fases, né, para permitir uma adaptação. Tem que também abrir o máximo espaço possível para parcerias público-privadas, porque nós sabemos hoje, isso seria uma discussão nossa única aqui direta, como é que você pode desenhar projetos de modo a que a participação pública seja na cobertura de riscos que são cujo manejo é mais difícil para o setor privado, e ao dar ao setor público a função de manejo de alguns desses riscos de projetos, você facilita, você abre
um espaço enorme para que os investidores privados se juntem, né? E aí a magnitude do investimento é definitivamente maior, né? Agora, ao mesmo tempo, tá? Estou caminhando para o fim dessa observação mais geral sobre a África. Ao mesmo tempo, os ecossistemas africanos eles dão muita oportunidade, ainda inexplorada, para monetizar as soluções baseadas na natureza. Quer dizer, você tem florestas tropicais, pântanos em todo o continente, né? E eles, como nós sabemos, armazenam grande quantidade de carbono. Só que você tem a ideia, a bacia do Congo, sozinha, detém mais de 30 bilhões de toneladas de carbono. E assim como nós estamos começando a fazer no Brasil, tomara que dê certo que os créditos gerados por esses projetos de reflorestamento e, portanto, reflorestamento é tão importante quanto evitar o desmatamento, porque evitar o desmatamento significa evitar a emissão de carbono, né? Mas ainda temos alguns já projetos de reflorestamento, porque aí o projeto de reflorestamento ainda mais ativamente tira carbono da natureza. Temos alguns projetos lá em curso no Brasil, né? Espero que deem certo, espero que eles consigam vender os créditos gerados de carbono e que o evento se reproduza. E a África tem um potencial enorme, de uso, né? Vou citar aqui a Iniciativa Florestal da África Central, né? Que é um programa pioneiro bem feito de créditos de carbono pelo Gabão, né? E que ajudou a conservar uma porção significativa das florestas. E aí, em 2019, o Gabão conseguiu um compromisso de receber 150 milhões de dólares ao longo de 10 anos, por meio de um acordo com o CAF, que é o Multi-Donors, ou Multi-Doadores, sediado pela ONU. Tá certo? Então, mas a aceitabilidade social é um desafio crítico, né? Claro, nós sabemos disso, por conta do pedágio que mencionei, né? E o financiamento da transição para a economia de baixo carbono também representa um desafio. Agora, para finalizar, o que a gente conversa lá com os africanos, né? E eles veem a COP30 como justamente uma oportunidade para eles defenderem a primazia de mecanismos equitativos de precificação do carbono, que alinhem a ação climática com o desenvolvimento sustentável, né? E essa busca pela África do desenvolvimento sustentável serve como uma lição global, quer dizer, não se trata apenas de cortar as emissões, mas também de dar prioridade à justiça, equidade e resiliência para as comunidades mais vulneráveis às mudanças climáticas. Perdoe. Obrigado. Não tá. Nossa, eu estou aqui muito assim interessado nessa fala. Antes da gente começar a live, eu liguei para a Secretaria-Geral da Presidência da República, que eles estão articulando uma forma de participação da sociedade civil. E a minha curiosidade aqui é em que parte a gente pode nos juntar aos africanos. Antes do Marcelo, o professor Marcelo Salazar, bem-vindo, professor Marcelo, eu gostaria de abrir um espaço para a Júlia fazer a pergunta dela ao professor Otaviano. Então, Júlia, fica à vontade e depois o Marcelo pode fazer a participação dele em seguida. Júlia e Marcelo. Muito, muito obrigada, Jade. Está sendo uma honra participar e ouvir o professor Otaviano. Eu queria te perguntar, inclusive, sobre algo já estava na minha cabeça, mas você até citou, né? Sobre essa necessidade da gente realmente construir um mercado de off-takers, né? De compradores, para dar vazão para todos esses créditos, né? Então, eu queria ouvir a sua perspectiva, a sua visão sobre o quão
aquecido vai estar, de fato, esse mercado para atender essa demanda de créditos de alta qualidade, que, consequentemente, o preço também é alto, e que sejam compradores que façam essa curadoria de projetos que tenham uma alta integridade, né? A gente tem vivido uma crise de integridade, enfim, então queria ouvir um pouco o seu posicionamento sobre isso, a sua perspectiva sobre o mercado. Isso é um enorme desafio, evidentemente, que vai ser, acompanhando qualquer... Bom, isso é verdade em mercados financeiros tradicionais, isso é verdade naquilo que diz respeito à autorização de recursos públicos para projetos de investimento. Há que se ter mecanismos, instâncias, na medida do possível, por agentes regulatórios, agentes independentes, sem conflito de interesse, para assegurar a veracidade, digamos assim, a efetividade daquilo que se promete no caso de projetos de telecomunicações e muito mais ainda em projetos como esse, já que eles lidam com algo que não tem materialidade, que não tem sequer um preço estabelecido tradicional de mercado, né? Então, você tem que asseverar que tem lá um IBAMA da vida para asseverar que aquele rating estabelecido ou aquela promessa de economia de carbono ou de devolução ou de captura de carbono, como no caso das florestas que mencionei, de fato faz aquilo, né? Então, esse é um desafio que vai estar presente em todo canto, né? Agora, esse mercado será tão mais efetivo quanto mais próximo de mandatos ele for, como é no caso europeu. O caso europeu é o seguinte: você faz aço, olha, você produziu aço por tonelada de aço produzida vai ter uma certa emissão de carbono. Então, você vai pagar esse imposto. Certo? Então, você tem não é um sistema perfeito, uma lacuna no sistema de precificação do carbono europeu está na agricultura. Eventualmente, algumas práticas da agricultura pelo mundo são mais ou menos intensivas em emissão de carbono. Então, a rigor, para ser consistente, teria que haver também uma precificação de carbono. E, ao mesmo tempo, a complicação vem de que, como todo mundo, como você não tem um movimento simultâneo de aplicação de impostos de carbono, né? Então, é até justificável que os europeus dizem o seguinte: espera aí, eu vou botar um preço de carbono aqui na minha siderúrgica. Agora, se eu não botar uma tarifa de defesa contra a importação, aí a única coisa que vai acontecer é que o meu consumo de aço a produção doméstica vai a zero e meu consumo de aço vai ser feito com aço produzido com carbono lá não sei aonde que não tem preço. Então, a não ser que a origem desse aço a ser importado comprove que também tem uma coisa similar, um custo associado a carbono, eu ponho uma tarifa, né? A execução disso é complexa, é problemática, nós sabemos disso, dá margem a tentativas de manejo protecionista de europeus, etc. e tal, mas é um fato, né? Mas é um bom exemplo da complexidade que é a operação do mercado de carbono com essa diferença e que depende daquilo que o regulador estima. Então, o mercado voluntário, ele, como o nome já diz, ele depende de empresas ou de consumidores do próprio governo adquirir essa economia de carbono.
não por obrigação, não por mandato por lei, mas porque as empresas avaliam que essa demonstração de apreço, de consideração do ISG, do ASG, como a gente diz no Brasil, né, Ambiente Social e Governança, lhes é favorável em última instância. Então, o rigor e o alcance é mais limitado. Mas é um fator, é um componente inevitável acompanhando qualquer mercado de carbono. Há alguma instância que legitimize, que avalie, que reconheça, que aprove, digamos assim, a emissão de carbono ou absorção de carbono que está em jogo no projeto, e que, em última instância, vai ser a base da monetização da atividade climaticamente favorável. Obrigado, professor Otaviano. Nós estamos 16h30, uma hora passou rapidinho, mas se o senhor permitir uma pergunta do professor Marcelo Salazar, Universidade Federal do Pará. Marcelo, tem a sua palavra e o professor vai responder com a vontade dele e as considerações finais logo a seguir. Obrigado. Jader, primeiro, obrigado pelo espaço. E vou fazer um pequeno reparo. Eu não sou nem professor, nem da Universidade Federal do Pará. Sou aqui um eterno aprendiz. Professor Otaviano, um prazer enorme estar aqui com você. Estou associado aqui recente ao Instituto Fome Zero e fico em Altamira, no Pará. Estou trabalhando há 20 anos aqui nesse território, nesse fronte do desmatamento brutal aqui, um dos frontes do desmatamento da Amazônia, que é motivo das maiores emissões de carbono do Brasil, né? Então, aqui, historicamente, mais de 70% das emissões brasileiras vêm de mudanças de uso do solo na Amazônia, principalmente aí desmatamento e queimadas. Então, acho que assim, a minha pergunta, também trabalhei muitos anos no Instituto Socioambiental e hoje lidero uma startup que está chamada Amazomaná, que tem um braço de desenvolvimento de cadeias produtivas e produção de produtos a partir de ingredientes amazônicos, e outro braço de apoiar, né, principalmente comunidades tradicionais, no desenvolvimento de projetos de carbono, serviços socioambientais e outros projetos de valorização dos territórios, só para você entender um pouco o ângulo de onde eu falo, né? Eu queria, não sei se é uma guinada muito grande aí no fluxo do que foi apresentado, mas o que eu queria ouvir um pouquinho, né, eu tenho lido recentemente, né, alguns artigos e interessado no tema do true cost of food, né? Então a gente sabe que, por exemplo, as grandes commodities, principalmente na Amazônia, elas têm subsídios, isenções de impostos e acabam tendo um custo pequeno em relação à contribuição que essas commodities têm para o avanço do desmatamento e, consequentemente, a produção de gases de efeito estufa. Então, aí, principalmente a soja, que está muito ligada à produção também de carne, né? Por outro lado, a gente tem toda uma economia de produção de alimentos, principalmente pelas populações tradicionais, pelos pequenos agricultores na Amazônia, né, com o crescimento aí de SAFs e tal, que acabam pagando impostos cheios e tendo um custo mais alto, né, na produção de alimento para a sociedade. Você acha que, de alguma maneira, né, o carbono, o resultado, né, do carbono, ele pode ajudar a equilibrar essa balança, né, cobrando mais caro da soja e transferindo esse dinheiro para essas cadeias que têm um custo mais alto? Quando a gente fala de populações tradicionais, então, é isso. O indígena tem uma produção, se for pegar, comparado com a produção da agricultura familiar, muito menor em toneladas, mas a quantidade de hectares que protege é muito maior. Então, deveria ter um prêmio na produção muito maior, tornando competitivos vários produtos hoje que acabam entrando só
na área gourmet dos supermercados e restaurantes, né? Então, minha questão vai um pouco por aí. Como é que a gente correlaciona, como é que a gente pode correlacionar, né, o carbono para produzir conservação de floresta e equilibrar esse preço dos alimentos, produzindo diversidade, saindo dessa história dos 6 alimentos que o Ricardo Abramovay tem falado muito, né, dessa monotonia alimentar e indo para um lugar de mais diversidade alimentar. Então, eu queria ouvir como é que você enxerga o papel do carbono nesse tema. Bom, Marcelo, parabéns pelo trabalho que seu. Em última instância, Marcelo, tudo vai depender de um adequado reconhecimento das diferenças de impactos em termos de emissão de carbono dessas atividades diferentes. Na extensão em que se corrobore, se comprove que algumas dessas atividades, como você até sugeriu o caso da soja como um deles, elas envolvam mais emissão de carbono do que as outras, a que você se referiu. Então, nada mais natural de que receitas geradas com a precificação do carbono usado nas atividades agrícolas mais intensas no uso de carbono, acaba, em última instância, virando uma fonte que pode ser utilizada para, se não subsidiar, mas pelo menos, no mínimo, ajudar a produção mais amigável em termos de carbono, que só ia acontecer, como se espera, o tipo de produção familiar tradicional, ou o que você estuda e apontou como sendo de baixa intensidade de carbono. Tudo, em última instância, depende da mensuração desse carbono e da precificação desse carbono, e o uso da receita. É inimaginável. Fazendo apenas um ponto mais geral, e já que você está aí, e já que você é um cara na linha de frente desse processo, o ano passado, escrevi uma notinha, um artigo, um dos meus artigos, falando sobre o império da lei para evitar o império da motosserra. Quer dizer, ou você tem o império da lei ou o império da motosserra. E em última instância, o que eu propus, o que eu observei é o seguinte: no frigir dos ovos, tudo depende da estrutura de incentivos microeconômicos dos agentes. Tudo depende de um cálculo de benefício, um cálculo de retorno, vis-à-vis o cálculo dos custos, com ambos associados ambos isso, você botou o link aí, ótimo, associados balizados pelo risco, né? Isso se aplica assim como uma luva na cabeça do perpetrador de desmatamento, né? Ele olha o retorno, o ganho que pode ter de fazer aquele desmatamento, um retorno, inclusive, sem levar em conta os custos para gerações futuras, mas do ponto de vista do retorno imediato do perpetrador, ele tem aquela receita. E os custos desse processo vão depender fortemente de duas coisas: da probabilidade dele ser capturado, ser preso, e do ônus que vai pagar se for preso, se for capturado. Por isso que justamente os incentivos jogaram na direção de desmatamento na época do governo Bolsonaro, porque esse risco de captura e o tamanho da punição na hipótese de captura foram derrubados, foram jogados para fora, né? Bom, cara, eu não preciso contar para vocês que acompanharam muito bem. Aí o cálculo capitalista na cabeça do perpetrador ou perpetradora muda em direção a ser favorável ao desmatamento. Então, um componente essencial dessa coisa toda que a gente está falando é o retorno, o reforço do império da lei, com tudo aquilo que isso é necessário
o refortalecimento das agências, da vigilância e assim por diante. Isso é uma... E olha que, com aquela questão que eu estava mencionando do preço de minerais críticos subindo com a transição energética, essa estrutura de incentivos favorecendo mineração ilegal e assim por diante, ficou ainda mais forte. Então, mais do que nunca, a gente precisa o império da lei se a gente quiser chegar a, de fato, a meta de zero desmatamento e assim por diante, né? Tudo tem custo e benefícios que a gente tem que nunca esquecer. Não é uma questão de desejo de intenção. Tem que atacar a matriz de retorno e custos do crime, do criminoso. Isso se aplica no geral. Agora, voltando a você, na extensão em que seja possível justamente quantificar e precificar o carbono de modo diferenciado entre as atividades que você mencionou, abre-se um espaço para que você, de uma maneira ou outra, a arrecadação comum desses segmentos seja usada para diminuir as dificuldades do outro. Na coisa do Bacarim, já, só para não esquecer, eu entendo o papel de estoques reguladores com a perspectiva do uso, não da produção. A gente não vai estocar soja no Brasil por conta da possibilidade de exportação maior para a China. Se a China quer comprar mais e você pode fornecer, você vende. Se a China quer comprar mais e você não tem produção, não tem o que fazer. Eu vejo a racionalidade de montagem de estoques no lado do ponto de vista do consumidor, do ponto de vista de evitar que você, por conta de flutuações na produção, possa ter situações de falta de alimentos no país consumidor. Então, eu vejo o papel de estoques reguladores mais no lado do consumidor do que no lado do produtor. Era também com uma inflação, né, a partir da formação de estoque, porque o governo iria concorrer com o mercado e, com isso, contribuir para a elevação dos preços. Porque os estoques sempre fizemos para manter um preço mínimo ao produtor, né? Sempre foi com a visão do produtor, né, professor? Sim. Com uma maneira, isso foi desde lá o café. Quando o café não era, na verdade, jogado no mar, né? Ou jogado no mar. Verdade. Então, como o Bacarim está estudando isso, segundo ele, nos últimos 4 anos ele está se dedicando a escrever sobre inflação de alimentos e como evitar que a gente seja pego de novo no final do ano com uma explosão dos preços dos alimentos, né? Sim. Mas esse é tema para um outro encontro. Professor Otaviano Canuto, nós sabemos da sua agenda, que é sempre muito apertada e concorrida. Nós queremos agradecer imensamente a sua participação, o seu tempo e a sua generosidade em compartilhar a sua experiência de vida, sua experiência profissional, que nós sabemos que é muito rica e aí permeou esses assuntos. Nós vamos aqui ainda continuar trabalhando, pesquisando para entender essas questões tão complexas e vimos hoje que não é só falar, a gente fala crédito de carbono e acho que é uma questão simples e não é, né, Juliana? Tem muita coisa para se fazer nesse contexto aí e por aí afora. O senhor nos abriu a mente, nos falou bastante sobre isso e nós vamos continuar estudando e trabalhando sobre isso. Muito obrigado, professor Otaviano Canuto, por sua participação no programa de hoje, Marcela, Júlia, Igor e Juliana. Muito obrigado, fizeram desse programa de rádio um programa bastante interessante e os nossos amigos guinenses da África certamente também vão gostar de ouvi-lo, professor, e talvez convidá-lo também para um encontro com eles. Muito obrigado a todos e todas. Um bom final de tarde para todos. Obrigado. Um abraço para vocês. Um abraço. Grande abraço. Prazer, Otaviano. Enorme estar com você aqui. Admiro muito o seu trabalho. Obrigado, Nada, pelo convite.
Valeu. Obrigado, Ju. Foi um prazer. Faço minhas suas palavras. Também admiro muito o trabalho do professor Otaviano. Muito uma honra estar aqui também. Já estou velho, já estou com 69 anos, isso já tem estrada muito. E tem escrito muito, eu vou compartilhar depois o endereço lá do Center. Center, como é, professor? Center for Macroeconomics and Development. E, na verdade, a minha LLC é uma empresinha individual e onde eu ponho lá as coisas que eu produzi. Eu quando aposentei do Banco Mundial, aí montei o site e botei lá o que eu já tinha feito desde 2007. Então, mas as coisas são publicadas em outros lugares, mas é uma pura viagem de ego e deixar a disponibilidade para quem se interessar, tá certo? O senhor respondeu 3 perguntas, já pode pedir música no programa, viu? Depois o senhor manda lá. Não, eu vou pedir só uma coisa. Qual a música? Não é música, eu vou pedir Vai Corinthians! Vai Corinthians! Tá bem. Um abraço, um forte abraço. Até mais. Tchau. Um abraço.